Graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor Ronaldo Gonçalves, da Igreja Presbiteriana do Alto Veracruz, e hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre o Salmo 82. O título diz assim: Increpadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. Veja o que diz o texto bíblico. Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Este é um salmo muito interessante e muito pertinente para os nossos dias. Por quê? Este salmo, ele começa o versículo 1 falando sobre a assistência divina e termina falando sobre o julgamento de Deus sobre os poderosos. E no meio, entre o versículo 1 e o último versículo 8, fala sobre a injustiça dos juízes. Aqueles que deveriam julgar não julgam corretamente, ok? Então, primeiro eu queria fazer uma análise de alguns pontos pertinentes nos versículos e depois nós vamos tirar 3 aplicações práticas oportunas para o nosso dia a dia, ok? Então, no versículo 1, começa falando aí: Deus assiste na congregação divina. O que significa isso? Deus dá assistência, no sentido de Deus estar agindo, preocupado, intervindo na congregação divina, no meio do seu povo. Assistência no sentido igual um advogado dá uma assistência ao seu cliente, uma enfermeira dá assistente ali ao paciente. Então é nesse sentido que Deus assiste também na congregação divina. E no final, o último versículo 8, fala: e Deus vai julgar toda a terra. No versículo 1 fala que está dando assistência, cuidando do seu povo. E no versículo 8 encerra falando que vai julgar toda a terra. O julgamento será sobre tudo e sobre todos. Ok? Mas entre o versículo 1 e o versículo 8, traz aí uma questão muito séria e importante para nós hoje, né? Os juízes que deveriam julgar corretamente não julgam corretamente. Então, se você percebe no versículo 1, a parte B, fala assim: no meio dos deuses estabelece o julgamento. O que significa isso? Essa palavra deuses aqui, na verdade, ela seria melhor traduzida como juízes. No meio dos juízes, Deus estabelece o seu julgamento. Quando você olha o livro de Juízes, a gente entende muito bem isso, porque pessoas que foram levantadas por Deus com autoridade para julgar o povo, elas se deixam influenciar e não julgam corretamente. Os juízes são instrumentos de Deus para julgar o povo de forma adequada. Nem todos fazem assim. No caso aqui, há essa crítica muito séria. Versículo 2 fala: até quando julgareis injustamente? Os juízes, eles eram partidários, eles tomavam partido pelas causas dos ímpios, não eram imparciais, eles eram parcialmente influenciados, não se importavam com a justiça nem com a verdade, eles importavam com quem lhes oferecia algum benefício próprio. Além de não julgar devidamente, eles aumentavam as injustiças que haviam naquela época. No versículo 3, versículo 4, a palavra coloca aí para nós, muito importante, a necessidade de socorrer aqueles que não têm condições de questionar os julgamentos. Aquelas pessoas que são mais carentes, mais necessitadas, mais dependentes, precisam de alguém com capacidade para intervir em seu favor. Então fala assim: olha,
fazer justiça ao fraco, ao órfão, proceder retamente com o aflito, desamparado, necessitado. A ideia aqui é que os juízes têm que agir com misericórdia, com justiça, de maneira especial para essas pessoas que não têm condição de buscar uma justiça correta. Então eles precisam de ter um juiz que intervenha em favor deles, porque eles não têm condição própria. No versículo 5, mostra que os juízes não têm nem capacidade para isso. Eles eram juízes, se julgavam deuses, eles achavam que estavam acima da lei, mas no fundo eles também eram manchados pelo pecado de Adão e Eva. A natureza deles era corrupta. O normal deles era ser parciais, né? A vida deles era aquilo mesmo, né? Diz o versículo 5, nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Aí no versículo 6 e 7, né, volta a palavra aí, falando aí, olha, o julgamento de Deus sobre os juízes. Eles se achavam acima da lei, achavam que não precisava prestar conta, achavam que podia julgar do jeito que quisesse, mas no versículo 6 fala do orgulho e da soberba deles, mas no versículo 7 mostra que Deus os há de julgar também, né? Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. E no versículo 8 fecha o salmo. Deus vai levantar, vai julgar a terra, ele julga o seu povo, ele julga os juízes soberbos, ele julga aqueles que se acham acima da justiça. Deus vai julgar todos, e a justiça divina vai envergonhar até os juízes corruptos que se acham acima da lei. Então, 3 aplicações pertinentes para nós hoje. Primeiro, Deus está no controle de tudo. A minha vida, a sua vida, os juízes soberbos, Deus está no controle de tudo e se preocupa com os injustiçados. Ele sabe o que passamos, ele sabe o que eu passo, o que você passa, e na hora certa julgará com justiça a nossa causa, a causa de todo mundo, e vai julgar os juízes que se acham acima de qualquer julgamento. Segundo, os poderosos que julgam injustamente também serão julgados por Deus. Eles acham que estão acima da lei, eles não se importam com a lei, eles não se importam com os pobres, com os necessitados, mas eles serão julgados conforme a lei divina. Ninguém escapa da justiça divina. Primeiro, Deus está no controle, cuidando e orientando tudo. Segundo, os poderosos que se acham acima do julgamento, que fazem conforme o querer deles, também serão julgados por Deus. E em terceiro e último lugar, o cristão deve se preocupar e cuidar dos mais fracos, dos órfãos, aflitos, desamparados e necessitados. Aqueles que não têm condições de agir em defesa própria, os cristãos devem agir em defesa deles. Os cristãos têm que encarnar ou receber essa graça de Deus que um dia nos foi dada por Jesus Cristo. Não basta nós apenas recebermos a salvação. A salvação é muito bom, mas nós precisamos viver como salvos, como alguém que conhece Jesus, como alguém que tem Jesus. Não basta receber Cristo como Salvador, é necessário viver como Ele viveu, amando a Deus e amando ao próximo. Deus os abençoe abundantemente nesse dia.